Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no assunto de hoje, iremos falar do verdadeiro e único templo, que é o corpo de Cristo. Para isso, vamos começar com o texto base de Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O Criador deixa bem claro para toda a humanidade que é impossível para o homem construir uma morada para que ali ele habite. O Criador é bem claro quando diz: sou o que sou e serei o que serei. O que ele está nos dizendo é que ele é o Criador de todas as coisas. E que Criador seria esse se sua criação tivesse de edificar uma casa para ele morar? Quando o Criador declara que habitaria entre a sua criação humana, foi uma figura de linguagem, expressando e declarando que um dia ele estaria em uma habitação humana, mas não feita por mãos de homens, como se fosse um edifício feito de pedras ou tijolos. Mas, infelizmente, esta foi a nossa compreensão e até hoje tentamos edificar uma casa para a morada do Senhor. Vamos ler o que diz em João 2, versículo 19 ao versículo 22. Este texto foi em resposta a judeus questionadores. Versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo e em 3 dias levantarei. Versículo 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Isto é magnífico, saber que hoje o Criador ou o Todo-Poderoso decidiu fazer de um homem nascido da raça humana a sua morada definitiva. Glórias, pois, a este Deus. Para nós, isto é incompreensível, mas é a plena verdade. O Deus vivo hoje habita em um ser humano. O Criador que veio ser criatura, para esta criatura ser o Criador. Até mesmo os discípulos só compreenderam tudo isto após a sua ressurreição, quando contemplaram a face do verdadeiro Criador em um verdadeiro homem. Só no versículo 22, os discípulos entendem o que Jesus falou a respeito de ser derrubado o segundo templo. Então vamos ler o versículo 22, que diz: quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Particularmente, não tenho palavras para expressar a minha gratidão a um Deus que é o Criador de todas as coisas e pessoas, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito natural. E por estas coisas, o Espírito e Filho eterno
pergunta aos discípulos: quem o povo acha que o Filho do Homem é? Para isso vamos ler Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 13, o Cristo quer saber pela boca de seus discípulos quem o povo acha que o homem Jesus é realmente. E no versículo 14, os discípulos declaram uma total perturbação entre o povo de quem verdadeiramente ele é. E no versículo 15, ele quer saber da boca dos próprios discípulos quem eles acham quem ele é. E no versículo 16, Pedro, inspirado pelo Pai, revela que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 17, o Senhor concorda com a revelação do Pai que ele é o Cristo. E acrescenta mais no versículo 18, que o Filho do Homem é a pedra que seria edificada como a sua igreja ou a morada do Deus vivo. Esta é a maravilhosa revelação das Escrituras Sagradas em mostrar o Criador fazendo sua própria morada em um homem entre os homens. Deus fez do homem Jesus a sua morada. Felipe tem um desejo profundo em compreender tudo isto e pede ao Senhor para lhe mostrar o Pai, e isto basta. Então vamos ler João 14, versículo 9, que diz: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Dizes tu: mostra-nos o Pai. Filipe ainda não entendeu que o homem Jesus é a morada tanto do Filho quanto do Pai. Ele é o templo que não foi feito por mãos humanas, para a habitação de toda a plenitude do Criador. Este é aquele que foi falado desde Gênesis como a semente da mulher. E para finalizar, vamos ver o que diz em Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.